Quero aqui, de forma breve, fazer um registro do dia de ontem, né? E começaria dizendo que, mais uma vez, a maioria do povo brasileiro deu demonstração de que não foge da raia, de que não foge da luta. Digo isso, senadora Vanessa, porque foi com muita alegria, né, e com muita emoção a gente vê milhares de pessoas nas ruas ontem em defesa da manutenção do mandato da presidenta Dilma, mas principalmente em defesa da Constituição, em defesa da democracia brasileira. Que orgulho danado, senadora Vanessa, me deu do Nordeste, lá do meu estado, Rio Grande do Norte, que é exemplo das demais capitais do Nordeste, fizeram bonito. O povo foi às ruas, né? Crianças, jovens, mulheres, homens, foram às ruas, vestidos sobretudo, né, de vermelho, a cor da resistência, a cor daqueles exatamente, né, que têm amor, que têm compromisso, né, pela democracia. Na verdade, né, o que nós vimos, repito, foram milhares de pessoas indo às ruas nesta quarta-feira, não só lá no meu estado, do Rio Grande do Norte, mas em todo o país. A Avenida Paulista, né, São Paulo, o maior centro econômico do país, ficou lotado ontem de manifestantes, na sua grande maioria, trabalhadores, estudantes e a população em geral. Ontem, lá em São Paulo, a manifestação convocada pelas centrais sindicais, pela CUT, enfim, ontem essas manifestações acolheram mais de 55 mil pessoas. Isso foi, inclusive, dados do próprio Datafolha. Portanto, mesmo considerando os dados do Instituto Datafolha, esses dados são bastante superiores aos 40 mil, segundo o próprio Datafolha, que se manifestaram no domingo contra o governo. Na verdade, senadora Vanessa, as pessoas sabem como foi difícil conquistar a democracia nesse país e, portanto, têm consciência de que, mesmo quando discorda da atuação de um ou outro governo eleito pela única via legítima de se alcançar o poder, que é o voto, devem resolver essas divergências, essas insatisfações nas urnas. E foi esse o recado que as pessoas deram ao ir para as ruas por esse Brasil afora. As pessoas disseram claramente, que com democracia não se brinca. As pessoas ontem disseram claramente, olha, o impeachment é um dispositivo constitucional, perfeito, está na Constituição. Mas essa mesma Constituição reza que para que o processo de impeachment possa ser instalado e possa ser consolidado, tem que obedecer às regras claras nessa própria Constituição. E o povo brasileiro, portanto, está sabendo separar o joio do trigo. Primeiro, sabe que o processo de impedimento, embora esteja na Constituição, mas esse pedido de impedimento, de impeachment contra a presidenta Dilma, por não estar amparado em razões de natureza jurídica nem legal, né, o povo, portanto, está separando o joio do trigo e dizendo, olha, não é assim. Esse impeachment não tem embasamento legal, então nós não podemos brincar com a democracia. Vossa Excelência me concede uma parte. Só um momento, senador Lindenberg, isso custou muito a todos nós, né? Essa democracia, né, custou muito, foi muita luta para que a gente conquistasse exatamente, né, a democracia. Então, assim, eu quero só dizer aqui rapidamente, da alegria, senador Lindenberg, que tenho, mais do que alegria, de repente um orgulho de ver esse povo destemido, corajoso, ter ido às ruas desse país ontem, movidos, repito, pelo sentimento da esperança, pelo sentimento de defender o Brasil, de defender a democracia. Quantas pessoas foram às ruas ontem que têm satisfação, inclusive, com o governo, com rumos que o governo adotou, inclusive no campo da política econômica, Vossa Excelência, inclusive, que tem feito uma crítica muito construtiva aqui dentro, mas mesmo assim, a população, né, não vacilou de maneira nenhuma
porque nesse momento sabe que o que está em jogo é a democracia, nesse momento sabe o que está em jogo é a gente preservar o legado, as conquistas sociais que nós tivemos nesses últimos 12 anos e, portanto, a gente pensar no futuro com mais avanços, no futuro com mais mudanças. Então, é essa leitura que nós fazemos exatamente dos que foram às ruas nessa quarta-feira. Quero ainda rapidamente, senhora presidente, dizer que aqui em Brasília também participamos de um ato no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados, que contou com a presença de deputadas e senadoras de diversos partidos, além de representantes de movimentos sociais, de mulheres, como a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Negras, entidades sindicais, etc. Nesse ato ontem, repito, parlamentares e movimentos sociais, mais uma vez, nesse ato ontem aqui na Câmara, foi ecoado o grito de insatisfação com relação ao presidente da Casa, ao deputado Eduardo Cunha, e nós consideramos que o senhor Eduardo Cunha, por todas as evidências, pelas denúncias gravíssimas colocadas, não deveria estar mais à frente da presidência da Casa, por isso que ontem também, ao mesmo tempo em que o movimento afirmava a defesa da democracia, ao mesmo tempo em que as mulheres afirmavam com muita clareza, com muita convicção, que era preciso, sim, defender o voto de mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras que elegeram a primeira mulher e reelegeram novamente a primeira mulher presidenta desse país, ao mesmo tempo em que faziam essa defesa clara, diziam também que é necessário, é imperativo que o senhor Eduardo Cunha deixe a presidência da Casa. Portanto, eu quero colocar que o grito ontem dessas mulheres, junto com as parlamentares, se somou ao grito que foi ecoado pelo país afora, ecoado pelo país afora, através das belas manifestações que a gente viu em todo o país, inclusive participamos até aqui em Brasília, senador Lindenberg, aqui eu concedo a parte, inclusive ao seu lado, ontem, quando terminamos aqui toda a atividade, ainda tivemos tempo de ir participar da manifestação aqui em Brasília, Vossa Excelência lá estava, a senadora Gleise, a senadora Regina e outros, e pudemos ver o entusiasmo aqui nas ruas do Planalto Central, no que diz respeito, repito, à defesa da democracia e, consequentemente, contra qualquer tentativa de ruptura democrática, de golpe ou de retrocesso. Concedo a parte a Vossa Excelência. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. De fato, as manifestações de ontem foram grandes manifestações em todo o Brasil. A de São Paulo, por exemplo, pelo Datafolha, tinha 55 mil pessoas, mais do que a passeata de domingo. E eu tive a oportunidade de, encerrado a sessão ontem aqui, 9h30 da noite, eu, a senadora Fátima Bezerra e a senadora Gleise, nós fomos à manifestação aqui em Brasília também, tinha uma grande energia. Agora, eu peço essa parte para Vossa Excelência. Vossa Excelência falava da falta de fundamentos jurídicos. Eu já fiz um pronunciamento aqui sobre isso. Mas agora eu queria me ater ao julgamento no STF sobre a discussão do rito, em especial o papel do Senado, senadora Fátima Bezerra, porque eu estou convencido que o ministro Fachin errou e que o ministro Barroso acertou, porque qual era a polêmica? O ministro Fachin diz o seguinte, que a partir do momento que a Câmara aceitar a admissibilidade do impeachment, o Senado é obrigado a instaurar o processo. Isso, na minha avaliação, é equivocado, porque a Constituição, no seu artigo 86, diz o seguinte, o presidente ficará suspenso de suas funções, artigo 86, parágrafo 1º, o presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. A interpretação do ministro Fachin, disse ele, senador Requião, que estava trabalhando no mesmo rito do impeachment do Collor. Eu era presidente da UNE.
Só para concluir, senador Fábio, eu me lembro que a votação da admissibilidade na Câmara dos Deputados aconteceu no dia 29 de setembro. Ele foi afastado do Collor no dia 2 de outubro, depois do Senado votar aqui em plenário. E para acabar com essa dúvida, eu tenho aqui o rito que foi estabelecido pelo Sidney Sanches. Eu entreguei isso, inclusive, agora ao presidente Renan Calheiros, para que entregasse aos ministros, que devem ter conhecimento, mas diz o seguinte, no seu item número 8, olha como é claro. Discussão e votação nominal do parecer pelo plenário do Senado Federal em um só turno. Aí diz, A, se rejeitado, dá-se-á a extinção anômala do processo, com o consequente arquivamento dos autos. B, se aprovado por maioria simples do voto, reputar-se-á passível de deliberação a denúncia popular oferecida. Ou seja, fica muito claro que é o Senado. Se o Senado nega, morre o processo. Perfeito. Se o Senado aprova, vai em frente. Eu só fiz questão de fazer essa parte porque eu acho que essa discussão do rito, nesse aspecto do papel do Senado, é central nessa discussão toda. E eu acho que a gente pode contribuir para esclarecer essa questão. Seria um grande erro achar que o Senado tem que, obrigatoriamente, que instaurar o processo a partir da votação da Câmara. Desculpa o tempo que tomei de Vossa Excelência. Não, mas eu que agradeço a Vossa Excelência pela parte que faz, trazendo aqui, fazendo aqui um destaque muito importante, porque trata exatamente do julgamento em curso do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, está exatamente em curso nesse exato momento, e, portanto, de um tema muito, muito importante, né, porque diz respeito aos chamados fundamentos jurídicos. E eu não sou jurista, mas, mais uma vez, volto aqui a afirmar com muita convicção e com muita clareza. Se, de um lado, esse pedido de impeachment da presidenta Dilma não guarda embasamento legal, não guarda embasamento jurídico. Por outro lado, com as manifestações que ocorreram pelo país afora nessa última quarta-feira, eu também ouso aqui afirmar, senadora Vanessa, nem tem respaldo jurídico, nem tem respaldo político. A sociedade brasileira está se manifestando dizendo, volto a dizer, volto a afirmar, vamos separar o joio do trigo, né? Vamos separar o joio do trigo. Mais do que o mandato da presidenta Dilma, nós queremos preservar a Constituição. Essa Constituição que é a síntese dos que lutaram contra a ditadura, dos que lutaram contra o arbítrio. Nós queremos preservar essa Constituição, mais do que isso, nós queremos defender a democracia. Tanto é que esse movimento está crescente, que depois da CNBB, depois de vários segmentos da sociedade, hoje é a vez dos artistas mostrando a sua cara. Tiveram com a presidenta Dilma, tiveram aqui no Salão Verde, e agora há pouco, a senhora acompanhou junto comigo, aqui uma comissão de artistas, tendo à frente Leonardo Boff, o Frei Leonardo Boff, Chico César e outros intelectuais, entregaram um documento ao senador Renan, um manifesto em defesa da democracia contra o impeachment e um manifesto assinado nada mais, nada menos, por mais de 3.000 pessoas, ou seja, da intelectualidade, entre músicos, entre cineastas, jornalistas, intelectuais religiosos, etc. Concedo a parte a Vossa Excelência para concluir. Eu serei muito breve, senadora, mas não poderia deixar de cumprimentá-la. Vossa Excelência, ao lado de tantos outros aqui do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, tem sido uma lutadora em defesa da democracia. E apenas reforçar o que Vossa Excelência falou com muita ênfase dessa tribuna, o que nós ouvimos dos artistas hoje, falas maravilhosas, o que nós ouvimos das mulheres ontem e o que as ruas nos disseram no dia de ontem. Exatamente. Não é só o mandato da presidenta Dilma, é a própria democracia que está em xeque, a própria democracia, porque quando não há razão legal para impeachment, deixa de ser impeachment e passa a ser um golpe. Então, parabéns, senadora Fátima, que Vossa Excelência tem sido muito forte na luta em favor do nosso país, do povo brasileiro. Senadora, agradeço e ao lado de Vossa Excelência, que é uma senadora atuante, né, lutadora e muito comprometida
junto com o seu partido, com a luta em defesa da democracia e da liberdade. Encerro, senador Brário, dizendo, portanto, o seguinte, senador, eu estou muito confiante de que o Legislativo brasileiro, em especial, inclusive, aqui o Senado, a casa que representa os estados, que representa também o povo brasileiro, mas eu estou muito confiante que o Legislativo, em sintonia com o sentimento da maioria do povo brasileiro, vai barrar esse processo de impeachment, exatamente por não ter embasamento legal nem jurídico, exatamente, né, por ele não ser o caminho bom para o Brasil, muito pelo contrário, a maioria do povo brasileiro não quer retrocesso, não quer golpe, a maioria do povo brasileiro quer o respeito à Constituição e à democracia, para que, a partir daí, respeitando-se o mandato da presidenta Dilma, a gente possa reconstruir as condições de retomada do crescimento econômico, com a distribuição de renda, a geração de emprego, as políticas de inclusão social, etc, etc. Então, é com esse sentimento, senador Brário, que eu encerro aqui a nossa fala, dizendo que eu não nenhuma dúvida que o Legislativo se colocará à altura da responsabilidade de um país como é o Brasil. E esse processo de impeachment vai morrer, inclusive, já na Câmara dos Deputados. Muito obrigado.